seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Se você está chegando hoje pela primeira vez, ou se você está sempre aqui conosco, sinta-se à vontade. Caso você seja novo no nosso canal, aproveite este momento e inscreva-se, ativando as notificações para que você sempre receba a notificação quando a Seichonoye publicar um novo vídeo. Os vídeos da Seichonoye são repletos de boas palavras, de boas mensagens, de bons exemplos que edificam a nossa vida, expandem a nossa consciência e fazem com que a nossa vida seja mais plena, mais maravilhosa, mais digna de ser vivida como um verdadeiro filho de Deus. Então inscreva-se agora no botãozinho aqui embaixo, ó. Aqui no inscrever-se, ative as notificações para que você esteja sempre conosco. Além disso, você pode colaborar conosco propagando esses vídeos, interagindo com eles. Então, curta esse vídeo, movimente o chat, faça seu comentário, compartilhe o link com os seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que fazem parte do seu círculo, para que essas boas palavras sejam amplamente propagadas ao maior número de pessoas, tá bom? Podemos contar com você? Bom, o assunto de hoje foi uma sugestão de vocês aqui através do nosso chat para falar sobre autocontrole. Assunto bafoso, né, gente? Por que é tão bafoso esse assunto do autocontrole? Porque muitas pessoas argumentam, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, já fiz, né? Quando eu vejo, já falei, já briguei, já machuquei, a pessoa já tá brava comigo, então eu não consigo me controlar. Quando eu me dou conta, já é tarde demais. Ou então, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, já passou o prazo, eu vou adiando, e quando eu vejo, já tá em cima da hora, não fiz dentro do prazo que deveria, não tenho controle sobre essas coisas também. E aí hoje a gente vai falar então, como ter uma conduta anterior à situação que exija o nosso autocontrole, né? Através do disciplinamento, através do exercício dessa postura, né? Para que nos momentos decisivos, seja numa tomada de decisão, seja numa atitude que devemos tomar ou que não devemos tomar, nós tenhamos esse discernimento, essa paz de espírito para conseguir tomar a melhor ação cabível naquele momento, tá? O livro que nós vamos utilizar hoje é esse aqui, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, O Livro dos Jovens. Na minha opinião, acho que eu já falei isso várias vezes, né? Na minha opinião, deveria ter um subtítulo. Aqui eu não sou autora, nem coautora, não posso dar palpite. Mas para mim, o nome correto do Livro dos Jovens seria A Bíblia dos Vencedores. Por quê? Embora tenha esse nome de O Livro dos Jovens, ele não fala apenas para as pessoas que estão em idade tenra, não fala apenas das pessoas que tenham pouca idade. Ele está falando das pessoas que atuam na vida cotidiana, ou seja, todos os preceitos que esse livro traz são justamente para aquelas pessoas que não levam ou que não querem levar a vida simplesmente empurrando com a barriga, esperando que aconteça alguma coisa, esperando que algo caia do céu, tá? E esse título, esse trecho que nós vamos utilizar na data de hoje, ele está no capítulo 15 do livro, que se chama Governe Você Mesmo o Seu Reino Mental. Olha, se você já tem o Livro dos Jovens, então leia, se você leu, releia. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas não deve ser por acaso que eu digo a mesma coisa. Por quê? Os livros da Seichonoye são realmente maravilhosos. São livros que edificam a nossa alma. Mas ele, embora seja bonito, bem acabado, eu sempre falo isso, tem uma lombada bonita. Gente, a biblioteca de quem tem livros da Seichonoye é linda, as lombadas são coloridas, fica muito harmonioso, fica tudo maravilhoso. Mas o bom livro não é aquele que a capa é bonita ou que tenha um bom acabamento, seja utilizado bons papéis apenas, tá? Uma boa impressão apenas. O melhor do livro é colocar o seu conteúdo no nosso interior através da leitura. Então, se você tem, leia. Se você já leu, releia. E se você não tem, adquira através da nossa livraria. Endereço livrariasni.org.br. Lá você vai encontrar outros títulos também. Mas esse é o livro que nós vamos utilizar hoje, tá bem? Outra coisa,
se você não tem o hábito de comprar livros da Seichonoye, mas tem hábito de comprar outros livros, você vai perceber que o valor do livro é muito baixo em relação aos livros que geralmente circulam no mercado com a mesma quantidade de página, mesmo tipo de acabamento, tá? Isso porque o valor dos livros da Seichonoye é realmente muito baixo, ainda mais se considerarmos o conteúdo, que é riquíssimo, infinitamente rico, é que a gente pensa que realmente o valor é ínfimo, né? Mas é isso mesmo, tá? Então você pode adquirir sim, mas adquirindo não deixe parado, faça circular através da leitura. Outra coisa, esse livro dos jovens também é um excelente tônico, uma excelente ferramenta para estimular as pessoas que nos rodeiam. Então, se você gostaria, por exemplo, de dar um livro para alguém, mas não sabe que livro dar, o livro dos jovens é fantástico para isso, tá? É um livro que nos impulsiona, nos fala da importância de sonhar, de proferir boas palavras, de ter uma boa conduta. Enfim, é um livro que realmente vale a pena, tá? Mas sem mais delongas, porque se deixar eu fico falando aqui até sempre, né? Que falo bastante mesmo. No começo desse capítulo, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que é o autor do livro, ele abre com uma frase de Blaise Pascal. Ele diz assim, ó, essa frase diz assim: aquele que, influenciado pelo poder das palavras negativas, julga-se tolo, só porque alguém disse isso, acabará se tornando realmente tolo. Aquele que acredita na sua própria capacidade será realmente capaz. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? Que às vezes nós recebemos uma crítica ou passamos por uma determinada situação que deixa a nossa mente um pouco mais entristecida e às vezes nós ficamos remoendo, revivendo essa palavra maldita para nós. Olha por que a palavra se chama maldita, né? É uma palavra que veio atravessada para nós como uma crítica dura, ou então essa situação que não foi tão agradável, nós ficamos revivendo na nossa mente, revivendo uma vez mais e relembrando e repensando porque foi, como deveria ter sido, o que eu deveria ter falado, e sem perceber nós estamos revivendo essa situação. O mestre aqui, ele usa o termo ruminar, né? Ficar remastigando aquela situação. E aí, sem perceber, cada vez que nós deixamos a nossa mente reviver a situação ou ficamos com a mente presa numa crítica, numa má palavra, numa má situação, nós não percebemos que estamos potencializando aquela situação ou aquela palavra através da revivência dela. Né? Às vezes aconteceu uma única palavra, uma palavra má falada, uma palavra dura com você, mas porque você fica relembrando, revivendo, regurgitando e reengolindo essa mesma palavra ou essa mesma situação, é como se você revivesse ou recebesse uma vez mais inúmeras vezes. Olha que interessante, né? Aliás, quando eu estava estudando, preparando para falar sobre isso, eu me lembrei de uma história que escutei na Seichonoye, claro, né? Desde criança participando da Seichonoye. E eu me lembrei de uma história que diz assim, que tinha um monge, um discípulo, caminhando, fazendo uma rota por dentro de um bosque, e num determinado ponto do trajeto, eles chegaram a um rio. Esse rio, além de ter uma profundidade grande, ele também era muito caudaloso. E ali, quando eles chegaram, eles encontraram uma moça que também precisava fazer a travessia do rio, mas que estava parada, porque além dela ter uma estatura mais baixa, o que provavelmente faria com que ela tivesse que tirar o pé do fundo do rio, pela força da correnteza, ela seria facilmente arrastada. E quando eles chegaram até lá, ela estava pensando o que eu faço, o que eu não faço para poder atravessar esse rio. Eles conversaram com ela e a moça disse, olha, eu preciso atravessar, mas eu fatalmente serei empurrada, levada pela correnteza. E o mestre, né, tava lá o mestre e o discípulo. O mestre, ele falou, não, mas não seja por isso, eu tenho bastante força, sou mais alto que você sobe aqui nos meus ombros e aí nós atravessamos. Quando chegar lá no outro lado, você segue o seu caminho e nós seguimos o nosso. E a moça, né, muito grata, falou, eu super aceito, vamos lá. Então vamos. O que aconteceu? A moça tava com uma saia, ela levantou a saia, botou os colchão de fora, gente. Na hora que ela mostrou os colchão,
O discípulo já ficou, já maldou na sua própria mente, já criou uma maldade na sua própria mente e ficou olhando aquela cena. Mas olha só, o mestre, né, religioso, e essa moça com esses colchão, e você pensa que a moça se fez de rogada, levantou a saia e o mestre também nem estava percebendo nada. A moça passou uma perna aqui no ombro, passou outra perna no ombro, ficou sentada aqui, né, nos ombros, né, do mestre, e eles começaram a travessia, e o discípulo só de olho. E foram indo com dificuldade e tudo mais, o discípulo junto. O discípulo tinha 2 trabalhos, né? Que era o de atravessar e ainda de ficar cuidando da vida dos outros. Mas foi assim que eles fizeram a travessia. Quando chegou do outro lado, o monge se abaixou, a moça saiu do ombro dele, agradeceu imensamente, infinitamente, muito obrigada, ela seguiu o caminho dele. E o mestre, né, o monge e o discípulo seguiram o caminho deles. E o discípulo, gente, ficou azedo, né? E aí ele não falava mais nada. E o mestre só prestando atenção naquele mau humor. E ele falava, o que está acontecendo? E o discípulo nada, e andavam mais um tempo. E o que foi? Nada, ele andava mais um tempo. E aí, ó, depois de passado muito tempo que o discípulo já estava assim, ó, engasgado com a situação, o mestre perguntou mais uma vez, o que foi que aconteceu? Fale agora. E aí o discípulo despejou, né? Despejou aquela mágoa, aquela raiva, aquela insatisfação toda. Mas onde já se viu o senhor sendo religioso, colocar a moça com aqueles colchão no seu ombro? Que safadeza, que falta de vergonha. Onde já se viu aquela moça despudorada, mostrou as coxas, nem pensou 2 vezes. E falou. Ou seja, aquilo que aconteceu uma vez, ele ficou repensando tantas vezes, repensando, que foi tomando uma proporção imensa no interior dele. E aí, quando ele terminou de despejar aquele monte de coisa, né, o mestre prestando bem atenção, por isso que ele era mestre, não era o discípulo, ele falou, mas você veja que coisa, né? Esse tanto de insatisfação que você veio guardando, e tem mais. Eu deixei essa moça lá atrás, assim que a gente atravessou o rio, e você tá carregando a moça na sua mente até agora. Babado, né, gente? Olha que questão para nós pensarmos. Que muitas vezes a gente se comporta exatamente como esse discípulo. Além de ficar pensando e repensando naquilo que é desagradável, a gente segura durante tanto tempo, fica brigando isso durante tanto tempo, e o peso não tá no outro. O peso tá em nós, tá na nossa própria mente, tá? Por isso que o professor, ele diz, não fica ruminando, não fica. Né? Para de ficar repensando nisso. Você precisa descobrir. Pensa, claro, você pode pensar o que me desagradou. Me desagradou tal coisa. O que eu faço então para lidar com isso que me desagradou? Ele diz aqui na sequência, ó, tá na página 178 do livro. É necessário tomarmos conhecimento de nossos próprios defeitos através de uma honesta autoanálise. Porém, uma vez descobertos os defeitos, não devemos ficar com o pensamento preso a eles, mas sim mentalizar fortemente as qualidades que sejam opostas àqueles defeitos. Olha que interessante. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Se existe algo que nos aflige, se existe um defeito, eu tenho que pensar numa qualidade. Se aconteceu algo desagradável, eu tenho que pensar em algo agradável que tenha um efeito oposto daquilo que eu desejo. É assim que nós aprendemos na Seichonoye. Se algo é indesejado, eu não fico reforçando com a minha mente. Pelo contrário, eu tenho que abrir mão daquilo que é indesejável e abraçar para mim aquilo que é agradável, desejável, aquilo que é prazeroso, tá? O professor faz até uma analogia. Ele diz assim, se você acidentalmente toma um veneno, o que você faz? Aí a gente pensa, eu corro para o médico, para a farmácia e tomo alguma coisa que corte o efeito do veneno. Ou seja, se eu tomei o veneno, eu tomo um antídoto que aí vai cortar o efeito do veneno. Isso é óbvio, não é óbvio para qualquer um?
Não é claro para qualquer um? Se você tá com frio, o que você faz? Você vai e se agasalha. Se você tá com fome, o que você faz? Você vai e se alimenta. E aí o professor ele fala assim, isso é óbvio, não é? É lógico, não é? Só que muitas vezes o que a gente faz? Alguém dá para nós uma dose de veneno, ou então a vida apresenta para nós uma dose de veneno que a gente toma, e depois a gente fica revivendo, ou seja, fica tomando outras pequenas doses daquele mesmo veneno, esperando que o antídoto, que o efeito seja cortado, mesmo reforçando as doses de veneno. Tá? Então, se algo não é agradável, você precisa inverter esse algo desagradável da sua mente, plantando a ideia oposta. E aí o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele ainda continua dizendo o seguinte, na página 179. É outra frase de Pascal, tá? A dignidade do homem, homem no sentido de ser humano, tá? Não homem e mulher. Eu vou até substituir. A dignidade do ser humano está em sua capacidade de pensar. E ele tem o dever de pensar de maneira correta. O que o professor Masaharu Taniguchi quer nos ensinar colocando essa outra frase aqui de Pascal? Ele diz o seguinte, o homem está na sequência da frase está a explicação do mestre, né? A gente precisa entender que pensando em coisas negativas, coisas desagradáveis, nós vamos naturalmente semeando sementes de coisas agradáveis que vamos voltar a colher no futuro. Então ele diz assim, ó, o homem jamais poderá se tornar realmente feliz enquanto não aprender a pensar de maneira correta. É preciso que todos nós tomemos consciência da natureza sublime do ser humano e pensemos em sua dignidade, sua felicidade e sua grandiosidade. Ou seja, em primeiro lugar, nós precisamos tomar conhecimento de que somos filhos de Deus. E pelo simples fato de sermos filhos de Deus, nós já somos grandiosos. O fato de nós eventualmente cometermos tolices na vida cotidiana não significa que nós sejamos o erro cometido. Nós continuamos sendo filhos de Deus. E muitas vezes nós cometemos o erro acreditando que estamos acertando, justamente porque aí está a oportunidade de dar um passo adiante, de subir um degrau, de aprender com a experiência. Então, ao invés de ficar nos lamentando pela falha cometida, nós devemos aprender com o que aconteceu, nós devemos aprender com a crítica ou com a queda e não cair mais. E não reafirmarmos a nossa atitude digna de crítica. Deu para entender? Então, a autoimagem, uma boa autoimagem é muito importante. Nós sempre procurarmos em nós os aspectos positivos da nossa natureza divina de filhos de Deus e reafirmarmos isso através do autoelogio. Ou ainda, quando nós recebemos o elogio de alguém, nós precisamos ser humildes suficientemente para aceitarmos o elogio. Geralmente a gente tem uma falsa modéstia, né? Ou então a gente prefere acreditar nos aspectos negativos ao invés dos positivos. E quando alguém nos elogia, a gente fala, ah, imagina, o que é isso? Ai, você é muito bondoso, são seus olhos. Não, diz a boa educação o quê? Que quando você recebe um presente, a primeira coisa que você diz para quem lhe deu o presente é muito obrigado. E não é nem para dizer não precisava, tá? Se a pessoa está lhe dando algo maravilhoso, o primeiro sinal de boa educação é aceitar esse algo. E o segundo sinal é retribuir dizendo muito obrigado. Então aceite os elogios, as coisas boas que acontecerem na vida cotidiana. Não pense, ai, nossa, tá acontecendo uma coisa tão boa, com certeza amanhã vai dar tudo errado. Não! Aceite esse algo maravilhoso e diga, puxa, minha vida vai cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E é assim que você vai plantando boas sementes. Outra coisa, busque bons assuntos. Quando você se reunir com as pessoas, fale de boas coisas, propague boas palavras, escute boas histórias. Não fique buscando coisas ruins, coisas negativas, defeitos dos outros, porque isso planta na sua mente
esses pensamentos errados que Pascal disse que o ser humano não pode ter. Se a dignidade do ser humano está justamente em poder escolher os pensamentos, ele precisa escolher os melhores pensamentos. É por isso que o mestre colocou aqui nesse livro, né? É por isso que ele colocou essa frase do Pascal. Então, o que a gente entende? Que o primeiro passo do autocontrole, porque é disso que está falando até agora, o primeiro passo do autocontrole é nós mantermos bons pensamentos, ou seja, bons sentimentos, né? Boas referências mentais, boas referências espirituais, boas vibrações. Esse é o primeiro passo do autocontrole. Ou seja, em outras palavras, é gravar na nossa mente as boas palavras, tá? Quando eu falei do começo, né, a pessoa pensa que não tem autocontrole porque ela fala, quando eu vi já falei, quando eu vi já xinguei, quando eu vi já bati, quando eu vi já passou o tempo porque eu tava com muita preguiça, fui deixando o tempo passar, com falta de autocontrole foi passando, quando eu vi já tinha perdido o prazo, já fiz o trabalho de qualquer jeito, por culpa de autocontrole, etc. Tem uma outra obra aqui da Seiichi Onoye, que é esse aqui, ó, O Canto em Louvor à Natureza, de autoria do professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seiichi Onoye. O Canto em Louvor à Natureza, que também é fantástico, que fala que o ser humano é um com a natureza e que nós entendemos que tudo que acontece na natureza também acontece conosco, porque nós fazemos parte desse mundo natural, tá? E tem uma parte aqui que fala justamente sobre o controle e ele relaciona o controle com o desejo, tá? Por que muitas vezes nós perdemos o controle, o autocontrole? Porque nós nos dobramos diante dos nossos desejos, né? Quando você sente raiva, por exemplo, quando você se irrita, por exemplo, é uma situação que pode acontecer? Pode acontecer. Quando acontece alguma coisa que contraria o que você esperava, é natural que a primeira reação seja de irritação. E aí tem gente que entra nesse buraco da irritação e demora para sair, né? Você dizer, puxa, não era o que eu esperava, tá tudo bem, mas você precisa sair desse estado, né? Não adianta ficar girando em torno da irritação. Por quê? Olha só, quando uma pessoa se irrita, quando ela sente raiva, ela naturalmente pensa, mas eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de me irritar porque as coisas não estão do jeito que eu esperava. Tem o direito? Claro que tem. Você tem o direito. E nesse direito que você tem, você escolhe o que você quer, qual é o seu desejo. É viver, é ruminar essa irritação ou é utilizar essa irritação como trampolim para sair dessa situação. É o seu desejo que vai dizer se você entra de novo na rota do autocontrole ou se você fica como um carro destrambelhado como quem dissesse, agora que já deu tudo errado, já desandou tudo, então me deixa curtir esse tudo errado. Gente, eu me lembro que tinha uma piada que eu escutei quando era criança, até hoje eu me lembro disso, porque muitas vezes a gente se comporta assim. Disseram que uma pessoa entrou num edifício, entrou no elevador e o ascensorista, nem existe mais ascensorista hoje, né? Mas o ascensorista que cuidava lá do elevador disse para esse senhor, para que andar o senhor vai? E ele disse, eu vou para qualquer um, eu já entrei no edifício errado mesmo. É uma piada boba? Mas muitas vezes é isso que a gente faz. Agora que já deu tudo errado, então agora eu vou xingar, vou falar mal mesmo, vou fazer isso mesmo e continua no edifício errado, tá? Então você precisa controlar o seu desejo. De que jeito você controla o seu desejo? Controlando as suas palavras e os seus sentimentos. E aqui no Canto em Louvor ele escreve aqui, ó, não vos esqueçais de controlar adequadamente os vossos desejos. Mas agora eu quero sentir raiva. Tá, esse é um desejo. Controle esse desejo. É isso que tá falando aqui. Mas agora eu quero dormir, que eu tô com preguiça. Controle o seu desejo. É assim que você retoma as rédeas da sua vida. E ele continua dizendo assim, ó. Fazer com que os vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino. Ou seja, fazer com que os seus desejos estejam sob as suas rédeas de filho de Deus e não o contrário. Aí ele continua dizendo, não confundais vossos desejos com a vossa mente verdadeira.
Nossos desejos se inflamam porque nós pensamos que algo nos falta e tentamos suprir esse sentimento de carência. Ou seja, até mesmo quando você faz uma compra maior do que a receita que você tem, que também é uma falta de controle, por que você fez uma compra maior do que você deveria? Porque você achava que algo te faltava e tentou suprir essa carência através de um desejo descontrolado, né? Mas aí, no final desse capítulo, Governe Você Mesmo, o Seu Reino Mental, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve aqui o seguinte, ó. Precisamos ser capazes de alterar livremente o nosso estado de espírito. Aquele que se deixa levar pelo próprio estado de espírito desanimado, por exemplo, e só resolve realizar alguma coisa quando se sente disposto a isso, não é dono de si mesmo. Ele não passa de um escravo sempre à mercê do seu próprio estado de espírito. O que isso significa então, gente? Que é importante que nós tenhamos dentro de nós a capacidade de sempre reavaliar para onde nós estamos indo. Eu estou indo na direção do meu valor enquanto filho de Deus ou eu estou indo na direção que o meu desejo está me levando? Você precisa se lembrar que não é ruim você desejar as coisas, não é ruim você ter a tendência de querer isso ou aquilo. Pelo contrário, no próprio Canto em Louvor, o professor Masanobu Taniguchi nos diz que o desejo é como se fosse a chama da vida que nos impulsiona a ir adiante. Mas nós precisamos ter o controle dessa chama. E ele faz uma analogia dizendo o seguinte: assim como a força de uma turbina, essa chama da vida é como a força de uma turbina, né? A força da turbina, esse desejo controlado adequadamente, faz com que uma aeronave cruze de um continente a outro, passando por cima de um oceano, com grande êxito. Mas, se esse desejo, se essa chama, se essa força da turbina for utilizada além da sua potência, ou seja, se ela for descontrolada, ao invés de cruzar o oceano, vai fazer com que a turbina pegue fogo, com que ela exploda, ela exceda a sua capacidade, e essa aeronave vai pegar fogo, vai explodir também, e vai chegar só aos destroços e nem é até o destino, né? Não vai chegar nem até o destino, e se chegar, vai ser só o resto da aeronave. Então ele diz, utilize o seu desejo na direção da sua imagem verdadeira, do seu valor como filho de Deus. Então, antes de falar, ou mesmo antes da situação que exija a sua tomada de decisão, é preciso que você escolha bons sentimentos e bons pensamentos, boas vibrações, boas palavras, para que você não sinta que o mundo te oprime, para que você não sinta que está preso dentro de si mesmo como uma muralha, porque é esse o efeito que os sentimentos negativos têm sobre nós. Então, se você quer ser uma pessoa que realmente tenha liberdade na tomada de decisão, é preciso que você esteja realmente livre, não se aprisionando dentro dos seus próprios sentimentos e pensamentos negativos. Muito legal essa dica, né? Eu sugiro então a leitura do Livro dos Jovens, sugiro também a leitura do Canto em Louvor à Natureza, que também está disponível, hoje tudo verde, né? Que também está disponível na livraria virtual livrariasni.org.br. Gente, minha dica de hoje é essa. Agora vamos colocar em prática. Se você ainda não fez isso, curta, compartilhe, comente esse vídeo para que ele seja bem movimentado e chegue a muitas pessoas. Meu tempo está acabado. A gente se encontra novamente na próxima semana aqui nesse mesmo canal. Eu espero por você. Até lá! Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim.
Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, amigo da Seichonoye! Eu sou o preletor Milton Hitoshi Suga e estou aqui para convidar você a acompanhar o novo programa de podcast da Seichonoye, SNIcast Vivências. Neste programa, eu e a preletora Yara Regina Colombo estaremos num novo formato de bate-papo, trazendo assuntos da atualidade que com certeza você irá adorar. A você que nos acompanha, continue nos acompanhando, e a você que ainda não conhece, entre lá no nosso canal através deste link e comece a nos acompanhar. Te vejo lá! Muito obrigado!